Ah, estamos na terceira tentativa de compreender um pouco este tabernáculo de Davi dentro da revelação do Senhor no Velho Testamento. Houve um tabernáculo de Moisés, chamado tabernáculo de Moisés, mas na verdade o tabernáculo do Senhor. Na Bíblia não existe tabernáculo de Moisés, mas tabernáculo do Senhor. Há um tabernáculo que é chamado tabernáculo de Davi, que é um parênteses dentro do processo da revelação, trazendo a luz para a especificidade do valor da arca sem véu. E temos o templo de Salomão, nas suas 3 etapas, a reedificação por Zorobabel e a sua reforma por Herodes. Estes elementos todos estão falando de uma realidade espiritual que é a igreja de Deus, o povo de Deus, a eclesia de Deus, a Assembleia de Deus. Quando falamos Assembleia de Deus aqui, não estamos falando deste grupo denominacional, mas sim deste povo universal. Então, é uma busca por entendimento deste projeto de Deus. Hoje nós estivemos no Seminário Sul-Americano. Eles estão fazendo um fórum de missão integral e nós estamos com uma palavra ali, desde ontem, sobre a ação de Deus na igreja e a manifestação do Senhor pela igreja, tomando como base a revelação de Éfeso. Todo o livro de Éfeso, aos Efésios, ela é uma carta voltada para explicar a casa de Deus lá do Velho Testamento. O templo, os tabernáculos e a operação de Deus. Então vamos aqui também tentar continuar nesta construção de uma visão, eu vou chamar de visão genérica da salvação de Deus. Nós vamos tocar nesse ponto, não é universalismo. Vamos ler juntos o texto de Atos. Esse texto de Atos é uma réplica de Amós. Ele é reproduzido em Amós. Nós já vimos em outros estudos, tanto em Atos quanto em Amós, este mesmo texto sendo colocado. Mas vamos agora voltar para Atos, capítulo 15, verso 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. A reconstrução do tabernáculo de Davi, apresentada pelo profeta Amós e considerada por Tiago nesse texto, tem a ver com a realidade genérica da salvação dos pecadores e não sua universalidade. Já vimos em estudos prévios que Deus escolheu a Abraão para ser o canal da bênção em favor de todas as famílias da terra. O descendente do patriarca seria o abençoador
da raiz adâmica. A salvação de Deus não é um acontecimento tribal que viesse beneficiar apenas uma etnia. Existe uma igreja universalista. Ela tem a sua sede em Boston. É muito grande. Ela é baseada no senso comum de que Deus é salvador de toda a humanidade, inclusive de Satanás. Nós tivemos no Brasil uma pessoa que pregou muito isso, que foi Zarur, da LBV. E ele pregava a salvação universal. A Maria Becker foi a fundadora. O Emerson, o filósofo, também dá essas ideias, a ideia da salvação universal. Não estamos pregando universalismo de salvação. Deus tem uma salvação genérica para todo aquele que crê. O povo judeu, no tempo de Deus, no tempo de Davi, havia se fechado num exclusivismo de singularidade e perdido de vista a aliança da promessa feita com Abraão, na qual o seu descendente seria o libertador de toda a humanidade. Vejam como o apóstolo Paulo analisa este tópico para os seus contemporâneos em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A bênção de Abraão é a salvação. É a salvação em Cristo. Num dos estudos anteriores, nós vimos que ele não fala de Abraão e os seus descendentes, mas o seu descendente, como que falando de Cristo. Este é o descendente de Abraão, que tem a primazia e que tem a exclusividade da salvação. Então, Deus tem como vista a humanidade. Mas essa humanidade precisa receber todos os benefícios pela fé, como Abraão, que era, naquele tempo não havia nem gentio nem judeu, havia um povo. Deus escolheu, pensou uma pessoa, escolheu pelo seu propósito, pela sua vontade, pelo beneplácito da sua vontade. Ele arrancou lá de Ur da Caldeia um homem e fê-lo instrumento da sua graça, para que deste homem houvesse o descendente abençoador da humanidade. O tabernáculo do Senhor, construído por Moisés, simboliza a presença de Deus entre o seu povo. Estava sem o móvel principal, pois a arca do Senhor, tipo da pessoa e obra de Cristo, havia sido retirada do seu lugar e permanecia vagando de del em del, sem lugar fixo. A minha esposa, que me corrige os boletins, ela disse assim: esse termo de del em del está muito antigo. Eu digo, mas eu quero mesmo que ele fique aqui, porque é exatamente essa coisa antiga de del em del, que é uma expressão assim portuguesa. Vai aí de lugar em lugar. Ela saiu peregrinando de Asdod para Gate, de Gate para Ecrom, de Ecrom para Bet-Semes, de Bet-Semes para
Kiriat Jearim, ela saiu correndo para lá, de Del em Del, sem lugar fixo. Por quê? Porque o profeta Eli perdeu a visão espiritual. Não só a visão física, a visão espiritual. Ele não conseguia enxergar numa mulher angustiada, a angústia da sua alma. Ele achava que aquilo era mosto, era cachaça, era embriaguez. Ele tinha perdido a visão de Deus. E porque ele perdeu a visão de Deus, ele não preparou os seus filhos, Hofni e Finéias. E estes filhos se tornaram a tragédia de enfiar o garfo de 3 pontas em cima do sacrifício e puxar o melhor para comer para si. Fazendo coisa de no menos importância, o sacrifício de Deus. As coisas consagradas ao Senhor. Por isso mesmo a arca foi retirada do seu lugar. E aí o tabernáculo ficou vazio. Ela ficou quase 100 anos fora do tabernáculo. E nunca mais voltou para aquele tabernáculo. A tenda do Santíssimo, vazia, e a arca fora do seu ambiente levaram Davi a considerar o assunto da graça plena para todos os povos e o propósito do Senhor para o governo do seu filho. O Salmo 2 é um salmo muito especial, um salmo messiânico, que Davi expressa o reinado sacerdotal. O reinado sacerdotal de Deus em Cristo, que ele iria tipificar. Então aqui nós vemos nos versículos 7 e 8 do Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Este salmo que fala do ministério de Cristo, da sua obra, é um salmo que está dizendo, pede-me as nações. Não somente as tribos de Israel, mas as nações, os povos, todas as gentes. Pede-me. O concerto com Davi é a aliança do reino. Existem várias alianças da Bíblia. A primeira aliança, a aliança da criação, tem 3 elementos básicos, já falamos sobre isto. Tanto o sábado, o descanso, como o trabalho e o casamento, antes do pecado. Depois o concerto da redenção, que foi feito com Adão lá depois do pecado. Depois o concerto da preservação com Noé, chamada de aliança da preservação. Depois o concerto da promessa com Abraão. O concerto da lei com Moisés. O concerto do reino com Davi. E finalmente o concerto da graça com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então esses concertos aqui são arranjos de Deus na revelação, mostrando aquilo que é a economia de Deus para o seu projeto de nos levar a compreender o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Uma dinastia pressupõe um desempenho sucessivo de hereditariedade. A genética da realeza implica em filiação nobre, exigindo um nascimento na família real. Ninguém poderá entrar no reino de Deus sem uma descendência régia por nascimento. A família de Aba é constituída
dos filhos regenerados pela graça em Cristo, formando a nobreza sacerdotal do seu reino de adoração. Davi foi um pastor de ovelhas escolhidos por Javé para ser o tipo do supremo pastor de onde procede a família do Senhor. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Vocês se lembram que quando Salomão começou a se envolver com as mulheres, ele teve um deslocamento de mentalidade. Ele teve uma rachadura na mente. E ele começou a sacrificar aos deuses pagãos. A Malcom, a Astarote. Ele perdeu o juízo. Por causa disso, Deus rachou Israel. O profeta Aías pegou a sua túnica e rasgou em 12 pedaços. E entregou 10 pedaços a Jeroboão. E disse: assim fez o Senhor com Israel. Mas eu serei fiel a Davi, meu servo. Porque Davi foi fiel a mim. Jeroboão foi perseguido por Salomão e foi para o Egito. Ficou alguns anos no Egito aprendendo a desenvolver o seu conhecimento do bezerro de ouro. Aquele mesmo bezerro que criou lá no problema de Arão a divisão do sacerdócio. Então, em Israel, houve uma divisão no tempo de Roboão, filho de Salomão. Esta divisão, 2 tribos. Uma tribo, Judá, que era a tribo de Davi, e Benjamim, que foi acoplado depois por conquista, por causa dos gibeonitas. E 10 tribos ficaram no norte. E aquelas tribos tiveram 19 reis, depois da morte de Salomão, 19 reis pertencendo a 9 dinastias. Como Israel havia se deslocado da santidade de Deus, eles tiveram várias dinastias. Matavam um rei depois do outro e aquele não deixava descendência, e Deus ia dizendo: não pode deixar descendência. Aí então a dinastia seguinte era um que usurpava e assumia o poder, e foi sendo tirada 9 dinastias. Mas Judá teve uma dinastia só, a dinastia de Davi, que preservou, teve reis bons e teve reis ruins, mas preservou a única dinastia de onde vem o rei dos reis. E o rei sacerdote, o sumo sacerdote do reino da graça. Então, Deus preservou esta linhagem. A linhagem de Israel foi para a Síria, e da Síria ela foi mesclada, virou um grupo, virou os samaritanos. Outros vieram no tempo de Zorobabel, mas eles se diluíram entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que permaneceram fiéis ao projeto de Deus. Uma dinastia pressupõe que alguém nasceu naquela família real. Nós temos hoje no Brasil alguns descendentes de Dom Pedro II, que são herdeiros do trono. Se houver um retorno ao trono, que eu tanto gostaria que houvesse, para livrar o Brasil destas eleições estupidificadas, se nós tivéssemos um rei, iria acabar um bocado de coisa. Mas isso é ponto de vista meu, porque eu sou monarquista. Mas não levem a conta isso, é só um desabafo. Um destes reis, um destes descendentes de Dom Pedro, talvez Dom Bertrand,
teria que assumir, porque é da descendência real. Para que você seja rei, nós cantamos ali ainda há pouco, o Rei dos Reis. A gente só pensa que é o Rei dos Reis, que Jesus é rei e que a rainha Elizabeth é rainha, então ele é rei da rainha. Não, senhor, Rei dos Reis significa reis de todos aqueles que são reis. E você e eu fomos feitos reinos de sacerdotes. Nós somos reis para reinar com Cristo aqui na terra. E para reinar com Cristo no reino milenar. Somos feitos reis. Não reis déspotas, nem reis de nobreza, mas reis de sacerdócio. Que é coisa muito séria. É reis de serviço. É reis de quebrantamento. Não é reis de coroa, de glória. É reis de coroa de dependência. A coroa da fé, a coroa da glória de Deus. Agora, queridos, nós temos aqui o concerto de Davi, fazendo uma família do Senhor. O Senhor tinha como objetivo um povo da realeza sacerdotal, como um sacerdócio universal. Mas por causa do episódio do bezerro de ouro, só a tribo de Levi se mostrou completamente envolvida com o Senhor e, por isso, acabou sendo nomeada para esse encargo. Todavia, o plano de Deus, o plano do Senhor, é ter um povo como um reino sacerdotal. Nós vamos entender isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Guarde bem nessa palavra, sacrifícios espirituais. Os sacerdotes do Velho Testamento ofereciam sacrifícios de animais concretos, que apontava para os sacrifícios espirituais, que Davi vem tipificar na sua tenda, na adoração e no louvor. A conversão dos confins da terra ao Deus de toda graça sugere uma revolução radical na mentalidade privativa abraçada pela nação judaica na época davídica. O menor capítulo da Bíblia apresenta a maior proposta da salvação de Deus. Vamos ler o Salmo 17, é tudo isso aqui. Esse é o Salmo. Só tem 2 versículos e esses versículos diz tudo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Preste atenção, gentios e conosco. Todos os gentios. Porque a fidelidade do Senhor é grande para conosco. Tanto judeus como gentios. A grandeza da graça de Deus. No tempo de Davi, o judeu havia se tornado, e como hoje também, exclusivistas. Só nós somos os detentores dos oráculos de Deus. Só nós somos o povo, a nação. Mas Deus disse não. Também os edonitas e os moabitas.
E também outros povos. Isso está no contexto de Amós. E também os outros povos e as outras nações, a quem eu amo. E agora o Senhor vai nos mostrar: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Mas louvai-o por quê? Porque a sua misericórdia. Esse é o ponto. A misericórdia de Deus. Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. Eu já contei para vocês que lá na Itália havia um juiz que tinha um papagaio. E um dia esse juiz foi chamado ao tribunal. E o tribunal, o corregedor lá do tribunal chegou e disse: é verdade, senhor juiz, que o senhor julga na base da orientação do seu papagaio? É o seu papagaio que dita a sentença para o senhor? Ele disse: é verdade. Mas como que o senhor, um homem racional, pode ser governado por um papagaio para julgar as pessoas? Isso é muito simples, excelência. Todos os dias pela manhã, quando eu saio de casa, o meu papagaio me saúda. E ele diz assim: buongiorno, dottore. Justiça e misericórdia. Bom dia, doutor. Justiça e misericórdia. Eram duas coisas que você precisa para julgar o mundo: justiça e misericórdia. Deus é justo, perfeitamente justo, não podia comutar a pena, não podia passar por cima da pena, a pena é morte, tem que morrer, justo, Cristo tinha que assumir. Mas Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele faz com que a sua graça seja transplantada para nós com bondade, excluindo-nos deste papel. E isso é para todos. Isso não é para uma classe, para um grupinho dono de poço de petróleo. Aquele grupinho que foi: agora eu fui salvo, aleluia. E ai, ai, ai. E esta arca ficou encoberta aí para quê? Cai fora do seu ponto de descanso, meu amigo. O seu vizinho precisa escutar. O pecador é réu de condenação. Perdão, aqui no final. A glória de Deus, por causa da sua misericórdia, é o centro do culto estabelecido no tabernáculo de Davi. A glória de Deus por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. O pecador é réu da condenação eterna. Mas Deus é justo e não pode passar por cima da sua justiça. A sentença do pecado é a morte. E todo pecador tem que morrer por causa do seu pecado. Mas Deus também é misericordioso e neste caso seu filho assumiu a culpa do culpado. Para que a justiça de Deus fosse cumprida e a misericórdia nos livrasse do castigo perpétuo. No dia da introdução da arca do Senhor na tenda que Davi construiu no Monte Sião, depois daquele único sacrifício, foi cantado um salmo de louvor que diz, em 1 Crônicas, capítulo 16, 33. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era um refrão. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus usa de clemência com quem quer, mas indulgência por mérito é um contrassenso. Misericórdia é assunto para os desvalidos, indignos. Por isso o pecador deve sempre se lembrar que as misericórdias de Deus
são bem maiores do que as suas misérias pessoais. Aqui é a verdadeira origem do culto. Por que eu presto um culto a Deus? Porque as misericórdias de Deus me alcançaram. Eu fui alcançado pela bondade de Deus. Eu estou aqui prestando um culto de louvor e de adoração pela suficiência de Cristo. Não é porque o culto é voltado para mim. Aquela música eu gostei, ela me agradou, é para o meu deleite espiritual. Eu estava falando isso lá no seminário ontem. As pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar. Não. Tabernáculo de Davi não tem nada a ver com o meu bem-estar. Tem com a glória de Deus e o louvor permanente. Glória ao Senhor, que me aceitou em Cristo Jesus. Que assumiu o meu pecado. Mas se nós não tivermos a avaliação disso, nós não vamos saber o valor disto. Não vamos saber. Quão grande é esta salvação. Aí fica um mundo de gente murmurenta, reclamadora da vida, crítica, absolutamente julgadora, e não celebra. Nós vimos o filme sobre as Ilhas Fiji, e uma das coisas que me encanta naquele filme é a alegria dos salvos. O povo, ele vibra. Não é aquele povo encolhido que parece que vive contabilizando defeitos dos outros e aqui vai daí para o inferno. O seu caminho é mais rápido. Que você saiu do inferno e ainda fica aí, pula, cara. Sai gritando. Por que está travado? A misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso comigo e é misericordioso com aqueles que Ele ama. Nós temos uma pessoa, um homem que tem vindo aqui na nossa comunidade. Hoje eu não estou vendo aqui, mas ele tem dito para mim assim: Glênio, o amor tem sido a causa de eu ter procurado isso aqui. Você me aceita. Vocês me aceitam. Eu não sou aceitável em outras posições, mas vocês me aceitam. Nós não aceitamos o pecado, mas aceitamos o pecador. Nós não amamos o pecado, mas amamos o pecador como Deus ama. E o contraditório, e aquele que não partilha do mesmo modo de pensar que eu. E aquela pessoa que dentro de uma ética é sórdida, mas é amada por Deus. Quando aqueles moços aqui em Londrina resolveram, eles iam fazer aqui na nossa comunidade, mas infelizmente houve algumas coisas que eles não puderam fazer. Mas uma coisa interessante, eles vinham como prostitutas, vestidos, vinham como homossexuais, vinham como bêbados, vinham como vestidos como essa gente que é marginalizada da nossa visão. E sentava no meio. Ninguém sabia, só o pastor sabia da história. E eles começavam a sentar perto de uma pessoa que estava fedido, aquela roupa fedida, aquela roupa suja, aquela roupa de rua mesmo, de suja. E ele sentava perto quando ia cantar e o irmão nobre ia se esticando para cá, porque o diferente nos ofende, nos fere. E de repente uma prostituta, entre aspas, levantava lá e começava a falar alguma coisa. E o homossexual em figura, em teatro, tornava a dizer algumas coisas. E a turma toda, já que o diácono corria, pegava, tirava, o outro irmão pegava, tirava, vamos tirar daqui, tá causando problema no culto. Aí o pastor levantava e dizia: nós não aceitamos o diferente. Eu fico pensando, se Jesus estivesse hoje aqui no Londrina, será que ele ia num barzinho no final da tarde para um happy end com aqueles que estão lá? Será que ele ia?
Será que ele ia, eu vou usar uma palavra, será que ele ia num totoá? Nem existe mais. Um rendezvous? Será que ele iria lá para dizer às prostitutas, eu amo vocês? Uma salvação despreconceituosa, como eu sou cheio de preconceitos. No dia da introdução da arca, aquela arca foi introduzida e houve um único sacrifício. E durante todo o tempo em que aquela arca permaneceu em Sião, não houve mais sacrifício ali. Houve sacrifício na arca de Moisés que não tinha, teve sacrifício no tabernáculo de Moisés que não tinha a arca. A presença de Deus simbolizada na arca não estava lá. O pátio, que significa pathos, que significa sofrimento ou sacrifício, continuava lá. Mas, cadê a presença do Senhor? Está aqui no campo de Sião, no campo da adoração. Vamos caminhar um pouquinho mais. O tabernáculo em Sião é o lugar da adoração e do louvor. Ali a tribo sacerdotal se mantinha 24 horas por dia, prestando com júbilo o seu culto de consagração através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Espero em Deus que ao retornar nós tratemos desses aspectos da adoração. Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que isso significa? Porque Paulo reedita esse tabernáculo de Davi. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas vamos deixar isso para depois. Se adorássemos como devíamos, não nos preocuparíamos como fazê-lo. A forma tem tomado forma porque não estamos fazendo como essência. Quando se perde a essência, se preocupa com a forma. Bolo coberto é sinal de fraqueza na massa. Isso você para pensar. Um coração profundamente agradecido por uma tão grande salvação não pode senão se derramar em louvores diante do seu Salvador. Meu Deus! Como é bom você conviver com gente que adora. Não é muita gente não, é pouca. Só para vocês terem aqui uma noção. 70 subiram e cantaram. 2 foram mais além e louvaram. Mas só um subiu e adorou. É o caso de Moisés e o seu povo. E embaixo tinha festa. Tinha dança. Mas não era a dança a Javé. Era a dança ao bezerro de ouro. A proporção é mais ou menos essa. Adoração é coisa tão séria que Deus procura. Mas eu já encontrei alguns adoradores. Normalmente gente muito simples. É uma gente que sabe? Você fica babando. Uma dessas pessoas em São Paulo. Eu vi. Me marcou muito. Muito. Deficiente. Mas sabia adorar. Eu pedi a Deus que Ele me fizesse um deficiente.
Quando realmente adoramos, perdão, o ponto principal, vocês têm um tempinho, porque eu já estou no... Acabou o tempo e o negócio está longe. Dá para aguentar mais uma meia hora? Eu vou correr. O ponto principal da existência é o altar. O ponto principal da existência é o altar. A adoração é a função mais elevada da alma humana. A função mais elevada da alma humana é a adoração. Ninguém pode subir mais alto do que na presença do Altíssimo. A adoração, em espírito e em verdade, além de ser o máximo que o ser humano pode fazer, é a coisa mais importante no universo. Satanás ofereceu todos os reinos deste mundo a Jesus por um ato de adoração à sua pessoa. Pois o culto está relacionado com o Deus soberano mais do que qualquer outra realidade. Se Jesus tivesse se prostrado diante de Satanás, Satanás teria se tornado o Deus Todo-Poderoso. Porque você só se prostra adorando a Deus. Se Jesus tivesse se curvado diante de Satanás, Satanás ali tornar-se-ia o soberano do universo. Por isso, nós só temos que adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos curvar diante dele. Dele e dele mesmo. Com reverência e com alegria. Quando realmente adoramos, estamos diante de Deus. Aquilo que adoramos é Deus. A consciência da presença do Altíssimo nos cultiva nas alturas e num estado de culto permanente. Vamos ler o Salmo 96, 6 e 7. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Olha bem, no seu santuário. O santuário naquela época era o tabernáculos, eram os tabernáculos, era o templo, mas o santuário hoje é a igreja. Temos visto irmãos que têm chegado aqui batendo nessa tecla. Igreja não é local, é gente, é povo, é nação, é multidão, é assembleia, é um ou dois, mas é gente, povo de Deus, santuário, a presença de Deus no meio do seu povo, para ser instrumento de louvor, de graça. O salmista não disse, ó famílias da terra, mas ó família dos povos. Abba só tem uma família formada pelos seus filhos de todas as tribos, povos e nações, regenerados pela graça mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo de Davi fala exatamente desta realidade espiritual que se manifesta em ações de graças, louvores e adoração. Há muito tempo atrás, como faz tanto tempo que eu contei essa história, eu vou voltar a ela, do doutor João Filson Sorém, que foi meu professor no seminário. Ele foi capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E ele contou que, certo dia, depois que o Exército Brasileiro capturou um grupo de alemães e foram trazidos para as barracas, um sargento de Santa Catarina, que era um cristão, ele teve a responsabilidade de fazer a vistoria nos soldados. Então ele ia apalpando um por um,
ele falava bem alemão. E quando chegou num determinado jovem soldado, ele tinha alguma coisa que sobressaía da sua jaqueta, uma coisa pontiaguda, e ele bateu a mão em cima e puxou. Quando puxou, era uma Bíblia, um Novo Testamento pequeno, que tinha sido oferecido por sua igreja àquele soldado, dizendo, nos momentos que você estiver na guerra, esteja lendo esta palavra. E aquele sargento olhou aquilo, enfiou de novo, e fez a vistoria em todos os outros, mandou todos para lá, chamou aquele soldado, e estava todo molhado, frio, era gelo lá na Itália, e ele trocou a roupa do soldado de farda alemã, botou uma farda brasileira, e fez um café, e os dois estavam conversando num papo extraordinário ali, rindo, e chegou o capitão e disse, sargento! Pois não, capitão, que guerra é esta? Disse, não, capitão, aqui não tem mais guerra, nós somos irmãos. A guerra acabou para nós dois. Ele é um filho de Deus, e eu sou filho de Deus. Acabou. A inimizade desapareceu. O que o mundo precisa não é de tratado da ONU. O que o mundo precisa é do conhecimento de Cristo que pode libertar o ódio do coração das pessoas. O que o mundo precisa é conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, isso aqui é o tabernáculo de Davi. As criaturas devem adorar a grandeza do Criador, mas os filhos adoram o Pai das misericórdias, a onipotência de toda a graça, por causa do seu amor incondicional. Não é o temor, mas o amor cheio de graça e exultação que impulsiona os adoradores à presença de Abba. Vamos ler juntos Salmo 95, 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Este rochedo da nossa salvação, tipificado pelo Monte Sião, o Sião onde está a tenda. A alegria de Deus com a salvação dos pecadores acende nos salvos um culto alegre pela salvação de Deus. Um Deus descontente ou contrariado só conseguirá produzir um povo mal-humorado. Todavia, Javé, satisfeito com a sua obra perfeita, pode afirmar, como Sofonias 3,17 nos diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com alegria. Por favor, eu peço que você gaste tempo olhando esse texto. Um Deus que se alegra com a salvação do seu poder. É o poder de Deus. Ele se alegra e ele se regozija no seu amor para conosco. E eu vou fazer o quê? Eu vou dizer assim, olha Deus, o Senhor não fez mais do que obrigação. Estes bicudos, como eu e tantos outros que estão sentados aqui, que vivem murmurando e reclamando da vida, precisávamos passar por algumas tribulações mais pesadas. Não como castigo, mas como trabalho da graça de Deus, para a gente ver o quão é grande a salvação de Deus. E parar com esta murmuração maldita, que faz de nós escravos de um dos mais déspotas senhores. O nosso próprio prazer, o nosso gosto, o nosso ego. A satisfação de Deus com a sua salvação perfeita resulta no festejo efusivo dos seus filhos.
Um povo salvo pela graça é uma raça movida a regozijo, pois quem experimentou a suficiência do Senhor só pode viver contente. Esse estado de exultação é um dos indicadores marcantes do tabernáculo de Davi. Olha o Salmo 98, versos 4 a 6. Como diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Cantai. Ah, meu Deus. Senhor, Senhor, não tira a tua mão de cima de mim, por misericórdia, mas me ensina a te louvar. 24 horas por dia. Onde é que eu vou orar 24 horas se eu vou estar dormindo pelo menos umas 7? O meu espírito estará louvando ao Senhor e exaltando ao Deus da minha salvação. Espírito não dorme, quem dorme é corpo e alma. O Espírito está vivo, está andando. O meu espírito anda por aí, que faz coisas, vê coisas. Anda na presença de Deus. Agora, queridos, eu não posso, desculpa, eu não posso aceitar que diante do meu rei, pode estar doendo, eu não possa dizer: bendito sejas para sempre o teu nome. Exaltado seja. E não só dizer, mas alegrar no meu coração. Pelas tribulações, pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. O tabernáculo de Davi é o domicílio da adoração seleta e o ambiente dos louvores alegres. É o acesso radiante daqueles que buscam o Senhor e que sabem o valor da eterna salvação. Salmo 74. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te busquem. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Digam sempre: Deus seja magnificado. Quem? Os que buscam o Senhor. Os que buscam o Senhor. Louvado seja Deus que não deu certo. Louvado seja o Senhor que o negócio foi para o brejo. Louvado seja o Senhor que a panela queimou. E era a única que nós tínhamos para comer hoje. Quando é que nós vamos, 24 horas por dia, exaltar o Senhor? Oh, Senhor, como eu sou murmurento. Como eu sou reclamador, como eu sou crítico. Irmãos, a igreja de Cristo é um antítipo do tabernáculo de Davi e a expressão viva da adoração sobre os efeitos de uma alegria contagiante. Veja o que Pedro nos diz no seu primeiro capítulo da primeira epístola, nos versos 6 a 8. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Oh, coisa linda, isso é um cântico. No presente tempo ainda que sejais contristados com várias provações, doenças, problemas, mortes, perdas, dói. Contudo, exultai
com alegria indizível e cheia de glória. Ah, peraí. A minha esposa está fazendo uns estudos no livro de Salmo com o Vides. E ela ontem estava estudando o Salmo 52, quando Doeg, aquele linguarudo, safado, foi lá e, querendo o poder na casa de Saul, foi contar que Davi comeu o pão da propiciação lá na casa de Abimeleque. Lá no sacrifício. E aquele linguarudo, como linguarudo sou eu e tantos outros que estão por aqui, ficam falando. Davi bota a mão em cima dele e diz assim: olha, o Senhor cuida de ti, seu cara. Mas eu vou celebrar o Deus que me aceitou. Eu não vou ficar envolvido nessa conversa toda, não. Eu tenho que fazer. O Deus que me ama é o Deus que eu adoro. Por causa daquele linguarudo, 85 sacerdotes com sua família foram decapitados por ordem de Saul. Foi uma mortificina. É bem verdade que era para cumprir uma profecia que um homem de Deus que não tinha nome, às vezes os homens de Deus também não têm nome, um profeta lá que apareceu, disse para o rei, para o sacerdote Eli, que a sua família ia desaparecer da face da terra por causa da falta de visão espiritual. E a família de Eli acabou. Ficou Abiatar, que depois Salomão mandou ele lá para Benjamim, e lá ele se acabou. E não ficou um, porque Deus escolheu o sacerdote de Zadok, a família de Zadok, a família de Eleazar, a de Itamar e Tamar. Foi embora. Eu quero que você observe uma coisa, meu irmão. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus e não para a perturbação dos outros. Quem gosta de carniça é urubu. Canário gosta de alpiste. O rei Davi, vestiu-se com a estola sacerdotal. Não podia. Traje que lhe era proibido, para tipificar um reino de sacerdotes que vivem diante do altar, adorando com alegria o supremo pastor das suas almas. Ser salvo é pertencer a este reino de sacerdócio universal, com profunda gratidão, celebrando no íntimo esta tão grande salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado quem me aceitou e jamais me rejeitará, porque a sua graça está sempre nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos conhecer a suficiência da graça de Deus. Deus nos aceitou em Cristo. Deus nos recebeu em Cristo. Dá para celebrar? Amém. Amém. Tá. Essa semana eu vou levando aí o meu peso, vou levando, vou tocando aí. Daqui 3 meses, se Deus nos permitir, nós vamos voltar. E eu quero voltar nesse ponto. Viu? Pedindo ao Senhor para que Ele me dê graça para entrar nessa festa. Mas não sei como é que vai voltar. Mas uma coisa eu tenho pedido para Ele. O Senhor faz o resto que tem que fazer. Faz tudo. Eu quero a Ti. E só a Ti. Obrigado, Pai. Porque a Tua graça nos basta. Um beijão para vocês. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.